Gente querida da nossa bela Arari e da nossa belíssima Baixada Maranhense, eu vou reproduzir nesse vídeo o conteúdo da fala que proferi na Universidade Federal do Maranhão, nos Diálogos Baixadeiros, sob a liderança do professor Dr. Manuel Barros, por julgar que o conteúdo é muito importante para ser compartilhado e chegar até os municípios que eu vou me referir aqui. E o tema da palestra foi a escolaridade dos parlamentos recém-eleitos da Baixada Maranhense e suas implicações no desenvolvimento local. A relação dos municípios que eu vou citar, ela consta do poema Baixada Maranhense, que foi inicialmente publicado neste livro Ecos da Baixada, e depois eu o reproduzi no meu livro Tertúlia Poética com o Tempo. E esse poema eu vou ler aqui, para que nós possamos conhecer a relação dos municípios. Deslumbra-se a Baixada Maranhense em vasta paisagem de sol e de chuva, e nela escreve a sua singular epopeia. Sob um dezembro ofegante ou debaixo de um abril lacrimoso, a região ecológica namora golfos, serpenteia lagos, abraça rios, revigora campos e luta pela vida. Útero de tanta gente, geradora de santos e santa, a Baixada é mãe de Helena, de Bento, de João Batista e de Vicente Ferrer. Como todas as mães seculares, perfilhogentes até o corpo fatigar. E dezenas de filhos ainda lhe escaparam do ventre. Nasceram as belas Viana, Vitória, Olinda e Palmeirândia, que cismanaram as formosas Conceição, Anajatuba, Matinha e Penalva, todas de excelsa bela vista. E como a descendência baixadeira não se podia compor só de princesas, eis que das suas entranhas regionais irromperam rebentos varonis crismados de Pinheiro, Pindaré, Perimirim, Monção e Cajari, este último de perfeita rima com Ribeirinho, Arari. E para não rimar com mais irmãos e serem a singularidade do todo, vieram Igarapé do Meio e Pedro do Rosário para a mesa sentarem-se com o presidente Sarney. Uma bacia hidrográfica farta de Mearim, Pindaré, Turiaçu e Pericumã, plantada bem no seio dessa planície olímpica, faz a vida seguir Bagrinhos, Mandi e Jaçanãs. Se a mesa, outra bacia lacustre, servida de Itãs, Formoso, Viana e Aquiri, Lacrimejas, Curimatás, Socós, Jandiás, além de Japeçocas, Surubins e Acaris. E para pescar esse peixe abundante, ao choque, o caniço e o landroá, a se juntarem à tarrafa, ao espinhel e ao puçá. No quintal baixadeiro, um cardápio de galinhas e patos avizinha-se de suínos, bovinos e caprinos, espalhados pelos vastos campos dos litigiosos búfalos africanos. Na bela planície inundada, sobre aguapés, juncos, mururus e gameleiras, ainda paira a memória da luz azul da curacanga que assusta até o boi marrequeiro. Se o verão é o pote de barro que se esvazia e se racha, o inverno é o copo cheio derramado nesse jardim flutuante que seca e que enche, que pulsa na mente e no corpo da gente. E viva a Baixada! Os dados relativos a esses municípios, eu escolhi na página da Justiça Eleitoral, né? Eu acessei o site divulgacandecontas.tse.jus.br, selecionei a região Nordeste, o estado do Maranhão, e abri a relação dos vereadores eleitos em cada município. Anotei o primeiro nome deles, abri o relatório que tem as suas informações e ali tem o nível de escolaridade. E ao lado do nome eu anotei nível superior completo, incompleto, médio, fundamental, lê, escreve. Então, com base nesses dados, é que eu construí essa estatística que eu vou revelar aqui. Mas por que essa preocupação com a escolaridade desses vereadores recém-eleitos?
É pelo tipo de trabalho que eles se apresentaram e pelo tipo de serviço público que eles se apresentaram para fazer. E são só dois os trabalhos principais: fazer leis, fiscalizar atos do executivo. E o que nós vamos ver aqui agora é o quanto cada um desses parlamentares estudou, se preparou na Baixada Maranhense para fazer esse trabalho. E uma informação importante a destacar, que merece nossos parabéns, são 3 câmaras municipais em que o eleitor resolveu votar só na maioria dos membros que concluíram nível superior. É o caso de São Bento. Das 13 vagas de São Bento, 8 foram eleitos candidatos com nível superior completo. É o caso de Perimirim. Das 9 vagas que tinha em Perimirim, 5 têm nível superior completo. E Vitória do Mearim. Das 13 vagas da Câmara, Vitória do Mearim elegeu 7, 54% da sua Câmara tem nível superior completo. O eleitor desses municípios, ao dar seu voto, ele teve um critério que foi olhar a escolaridade dos concorrentes e construiu essa tríade de destaques nessas eleições de 2024 para essa legislatura 25 a 28, esse mandato 25 a 28, em que a maioria é de nível superior. Já no outro polo, nós temos um fato lamentável, em que os eleitores elegeram maioria em relação aos de nível superior. A maioria da Câmara é composta de analfabetos. E eu quero esclarecer que o conceito de analfabeto aqui é aquele que já é propalado por toda parte. Analfabeto é quem não sabe redigir, escrever, nem é capaz de entender o que está escrito. E nós estamos numa casa de fazer leis, dentro de um parlamento. Então, analfabeto, para mim, é todo aquele vereador que é incapaz de escrever uma lei e é incapaz de entender o que está escrito numa lei. E na Câmara de Igarapé de Meio, nós tivemos 4 vereadores só com ensino fundamental. Pessoas que certamente serão incapazes de escrever uma lei e de entender o que está escrito numa lei. E tiveram apenas 3 com nível superior completo. E assim foi em Palmeirândia, né? 4 com nível fundamental e 3 com nível superior. E assim foi em Cajari, que elegeu 4 de ensino fundamental e 3 de ensino superior. Outras câmaras houve que, apesar de não terem elegido a maioria de pessoas de nível superior, elegeram muitos vereadores, como é o caso de Anajatuba. Das 11 vagas do Parlamento de Anajatuba, 5 foram eleitos com nível superior. Matinha, a mesma coisa, de 11 vagas, 5 com nível superior. Monção tem 13 vagas, elegeu 6 de nível superior. Santa Helena, 13 vagas, elegeu 5. São João Batista, 11 vagas, elegeu 5 de nível superior. E São Vicente Ferre, das 11 vagas, também elegeu 5. Ou seja, há um grupo importante de parlamentares que tem muito mais estudo em relação aos outros para cumprirem a missão local. Importante ressaltar que 4 municípios se recusaram a eleger analfabeto. O eleitor desses municípios não elegeu nenhum analfabeto para suas câmaras. É o caso de Vitória do Mearim. Vitória do Mearim tem 13 vagas, elegeu 7 de nível superior completo, 1 incompleto, 4 de nível médio completo e 1 de nível médio incompleto. Não tem analfabeto. Santa Helena, 5 de nível superior completo, 2 de nível superior incompleto, 6 de nível médio, 13 vagas. Perimirim, 5 de superior completo, 4 de nível médio, 9 vagas. E Viana,
nas suas 15 vagas, teve 5 de superior completo, 1 superior incompleto e 9 de ensino médio. São Bento, apesar de ter eleito 8 superior completo, elegeu 1 fundamental. Agora, existem os parlamentos da Baixada em que a maioria é de nível médio. Pessoal que deixou os estudos pela metade, vamos dizer assim, né? Entre eles, Viana. Das 15 vagas, 9, 60% do parlamento de Viana é composto de vereadores que estudaram só até o ensino médio. E assim em Pedro do Rosário, 11 vagas, 6 de nível médio. Presidente Sarney, a mesma coisa, 11 vagas, 6 de nível médio. Bela Vista, 9 vagas, 6 de nível médio. E Pinheiro quase atinge esse número, que tem 17 vagas e tem 8 de nível médio. Com poucos vereadores de nível superior, tem Arari. A nossa querida Arari tem 11 vagas, elegeu apenas 4 vereadores de nível superior, e ainda nessas eleições dobrou o número de analfabetos na Câmara. Havia apenas 1 e agora são 2. Penalva, das 13 vagas, tem 5 de nível superior, mas há 4 analfabetos em Penalva, 30% daquela Câmara. E por fim, Nova Olinda, das 9 vagas, 3. Só 3 tem nível superior. Passemos agora a falar sobre as implicações dessa escolaridade no desenvolvimento local. E o primeiro ponto a ressaltar é a qualidade da política que é feita por esses 3 níveis de parlamentares: os que estudaram só até o fundamental, os que estudaram até o ensino médio e os que cursaram o nível superior completo. Esses que mais estudaram, professor, terão maior probabilidade, possibilidade de compreender os conceitos e as regras para melhor realizarem as suas funções. Os mais diversos conceitos, dentre eles o conceito de política, né? E esse pessoal é político, faz política, mas sabe explicar o que é política. Sabendo esse conceito, tem um norte, uma bússola pela frente para fazer as suas ações. E nós vamos deixar isso em aberto para que essa resposta seja feita pelos 211 vereadores dos 21 municípios da Baixada que foram eleitos, para que eles subam à tribuna e aos seus eleitores ou a seus pares nos esclareçam como é que eles entendem o que é política. Esses que mais estudaram, eles sabem, conhecem as normas que autorizam um procedimento, uma conduta, e as que vedam uma conduta. Isso pode salvar o mandato. O fato de conhecer o que a lei manda fazer e o que a lei não manda fazer. O que os códigos de éticas permitem e não permitem. Os que o regimento interno permite e não permite. Isso pode salvar o mandato. Não só o mandato, mas como livrar de inúmeros processos judiciais e administrativos. Esses que menos estudaram, eles não saberão usar um recurso valioso da tecnologia moderna, que é o uso da inteligência artificial. Para bem explorar a inteligência artificial, é necessário saber redigir, formular a pergunta adequada, aprofundar o tema, né? Porque isso vai ajudar no exercício da função. Quando esta fala já estava praticamente pronta, eu me recordei de perguntar para a inteligência artificial o que ela achava do tema. Então eu dei as informações para ela, né? Eu disse que eu ia proferir uma palestra na Universidade Federal de Maranhão, o tema era esse, e o que ela achava. Em menos de 5 segundos, desceram 2 páginas repletas de um conteúdo, de uma estrutura temática mais profunda do que a que eu fiz. E até hoje eu estou surpreso com a profundidade dos temas abordados. E essa qualidade da política exercida
ela tem a ver com o desenvolvimento local, né? Ela tem a ver com o desenvolvimento local. O município, a Baixada, vai se desenvolver conforme a política que é feita na região. E um outro ponto fundamental que tem a ver, que tem relação entre escolaridade e desenvolvimento, é o uso da tribuna. Todas as grandes questões legislativas da Baixada, dos municípios, passam pela tribuna, né? E aquele que mais estudou tem melhor condições de utilizar a tribuna. Uma vez eleito e empossado, todo vereador tem amplificado a sua voz. Ele passa a ser uma tribuna ambulante. E o desenvolvimento municipal depende do conteúdo da sua fala, do seu comportamento, né? Então, usar a tribuna é um dos requisitos importantes que implica no desenvolvimento municipal. O terceiro ponto importantíssimo é o conhecimento e o zelo com a legislação local. Nós não teremos uma Baixada desenvolvida com um município com a legislação defasada, inexistente, inaplicável, né? Eu desafio qual é a Câmara Municipal da Baixada que tem toda a sua legislação reunida, legislação em vigor reunida num livro. Sobre a mesa de cada vereador era para ter um livro reunindo a legislação em vigor. Ali naquele livro deveria estar o regimento interno, a lei orgânica, o código tributário, o código de obra, o código de postura, toda a legislação, porque ele possa trabalhar, é instrumento de trabalho. Mas o descaso com a legislação local é um fator de atraso no município, na Baixada, né? E isso é importantíssimo, que essa legislação esteja à mão, até para o vereador saber se a lei que ele vai fazer já não existe. De repente a lei já existe, ele está fazendo lei em cima de lei, porque ele não sabe onde está a legislação local, né? E um ponto importante que mostra o atraso legislativo no caso de inaplicabilidade da legislação, nós notamos em todos os municípios no trânsito local. O trânsito da Baixada Maranhense é um desfilar de ilegalidade, né? São condutores sem habilitação, motos sem documentos, sem tributos pagos, poluição sonora, 3, 4 passageiros numa moto só, porque não municipalizaram o trânsito e não aplicam a lei, né? Em 1990, eu estive na Europa, visitei 7 países, e há 34 anos eu já fiquei assustado porque aquele pessoal parava assim que eu me aproximava para atravessar a rua, e eles já paravam, ninguém buzinava e ficavam me olhando, e eu naquela dúvida enorme, porque o hábito era atravessar pelo meio dos carros. Passado 34 anos, o nosso trânsito horariense, o baixadeiro, continua do mesmo jeito. A atualização da legislação é fundamental. A Lei Orgânica de Arari está desde 1990 sem atualização. Não aparece um vereador ou um grupo de vereador capaz de atualizar ou de chamar alguém para atualizar a Lei Orgânica. Se não me engano, no artigo 22 ainda veda a reeleição. Então, como é que trabalha com essas ferramentas cegas? O último ponto a ressaltar é esclarecer o que realmente deve ser feito na função fiscalização dos atos do Executivo. O vereador da Baixada tem que entender que isso tem plena correlação com o desenvolvimento local, essa função de fiscalizar atos do Executivo. E em que ela consiste? Eu vou falar de 3 pontos principais que é importante que seja feito. O vereador, para bem fiscalizar o município, ele tem que estudar a fundo a prestação de contas do município que vai para a Câmara. Ele tem que folhear toda aquela papelada de modo físico ou virtual e entender o que ali está, né? Para que ele possa saber se há servidores ganhando meio salário mínimo, se há imóveis contratados por
preço exorbitante, se estão contratados todos os parentes do prefeito. É ali que ele tem que deter atenção, na prestação de conta e estudá-la a fundo. E assim também no segundo ponto, que é os processos de licitação. O vereador tem que entender, estudar cada processo de licitação que é feito no seu município. Aparecem 3 empresas concorrentes, mas 2 apareceram, concorrem para perder, que é a do bandido mestre que tem que vencer. E isso ele tem que detectar, né? Se por acaso há o preço de uma água mineral custando R$100, né? Uma supervalorização do produto, e todos os outros, para saber se a empresa existe, se o sócio existe, se o sócio é menor, se o sócio já faleceu. Esse é um trabalho que vai implicar no desenvolvimento, porque envolve dinheiro público, né? E o terceiro é muito simples, que é a leitura do diário oficial. O vereador tem que ler o diário oficial do município, porque lá estão publicados os atos do executivo. Então, para bem fiscalizar esse executivo, ele tem que ler e estudar a prestação de contas, os processos de licitação, o diário oficial, pelo menos. Pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer para circular na Baixada, porque julgo que essas informações são importantes. E desejo a todos um Feliz Natal, boas festas e um ótimo 2025.